Boa noite, está no ar mais um programa Escola Bíblica. Hoje, quinta-feira, o último encontro da semana para a gente estudar sobre a Bíblia, fé na Bíblia. Você já conhece e sabe qual que é o tema que a gente está estudando durante essa temporada? É o tema O Sentido da Fé. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você um material que é um presente para você. E é claro, essa semana a gente falando sobre as evidências, o valor da Bíblia, o centro da palavra de Deus, quem está no centro e com certeza a importância de nós estudarmos todos os dias esse assunto tão importante que é a salvação em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Rápido, a gente volta com você ao vivo daqui a pouquinho. Enquanto isso, deixa eu fazer um convite. Antes da gente ir para um rápido intervalo, convide seus amigos, tá? Você que tem estudado a Bíblia com os amigos, você que tem sido um instrutor bíblico, convide as pessoas que você conhece para estudar semanalmente também aqui no programa Escola Bíblica. Bem rapidinho, a gente volta já. O programa Escola Bíblica é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Olha, alguns minutinhos antes, 5 minutinhos antes da gente começar o programa, nós estávamos no Instagram do programa Escola Bíblica ao vivo, fazendo uma live e algumas pessoas participando. A gente colocou algumas pessoas para interagirem com a gente também. E essa é a facilidade, essa é a importância da gente ter o programa ao vivo, porque nesse momento você está aqui acompanhando, né? Se eu tossir agora, se eu engasgar agora, se eu falar uma palavra agora, eu creio que tudo isso é um motivo da gente entender que nós somos seres humanos, estamos juntos nesse momento. Se alguma palavra amiga chegar até você, de alguma maneira creia que é Deus falando nesse momento através desse estudo também. É essa interatividade, é essa espontaneidade que faz a gente entender que o programa Escola Bíblica depende de você. Você pode tirar suas dúvidas. Manda a sua pergunta. Se você não mandou nenhuma pergunta ainda, não tem nenhuma dúvida, de repente está sendo tudo esclarecido para você, que bom. Se você tem alguma discordância, um ponto de vista diferente sobre os temas que nós estamos estudando, entre em contato com a gente, tá? Você está vendo na tela o nosso Facebook, que a gente tem procurado transmitir ao vivo também, ou o nosso Instagram. Nesse momento a gente está ao vivo pelo Facebook, ou Instagram também. Nessa temporada, que de tempos em tempos, a cada 15 semanas, a cada 10 semanas, algumas temporadas, 20 semanas até, a gente tem apresentado temas diferentes. O tema dessa temporada é esse que você está vendo aqui nesse DVD, O Sentido da Fé. Esse DVD pode chegar até as suas mãos, tá? Basta entrar em contato com a gente através do WhatsApp que você vê na tela, ou você também pode ligar para a gente através do telefone. Durante o programa, com muita calma, vá anotando, liga para a gente, manda um WhatsApp dizendo que você quer o DVD, O Sentido da Fé, e de uma forma gratuita vai chegar para você. Graças ao quê? Graças aos Anjos da Esperança, que são pessoas, telespectadores, amigos de várias denominações, pessoas que não têm religião nenhuma, pessoas que têm uma ideologia de vida aparentemente totalmente diferente do que a gente fala aqui, mas que apoiam a Novo Tempo. E que, claro, são os apoiadores, os Anjos da Esperança, que proporcionam a gente produzir DVDs como esse aqui e você entrar em contato com a gente também, tá bom? Se você quer ser um Anjo da Esperança, o telefone você está vendo na tela é 12 21 27 30 30, vale a pena, tá bom? Vamos orar e vamos ao último encontro dessa semana, fé na Bíblia, fé na Palavra de Deus. Senhor, obrigado por Tua Palavra, obrigado porque apesar da queda do ser humano, o Senhor nunca deixou de se comunicar conosco e o Senhor usou a nossa linguagem falha, linguagem humana, para mostrar o Teu amor, para revelar o Teu amor. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz através da Tua Palavra todos os dias. Oramos em nome de Jesus. Amém.
É muito bom receber você, é muito bom saber que existem pessoas de todos os cantos do Brasil. Falei hoje com uma pessoa na nossa live que a gente fez, uma pessoa de Salvador, pessoa muito querida. Agora os nomes, me perdoe, não vou recordar os nomes, né? Uma pessoa de Salvador muito, muito querida. Conversei com uma outra jovem também, que ela entrou na live dizendo, pastor, eu perguntei, está tudo bem? Ela, tudo bem, mais ou menos, acabei de ter um aborto espontâneo. Olha que desafio, né? Entrou na live ali já apresentando as dificuldades. Eu estou dando esse exemplo para dizer para você o seguinte, você que está em casa, eu sei que do outro lado aí, você tem a sua experiência de vida, você tem as suas lutas, né? Do outro lado daqui parece que está tudo muito bem, tudo bem elaborado, preparado, mas eu sei que aí você tem os seus desafios. Mas a palavra de Deus, ela chega até nós para nos tranquilizar nos nossos desafios, e para puxar a nossa orelha quando a gente precisa ter a nossa orelha puxada também. Ela vem na hora certa. Ontem nós estudamos sobre a Bíblia, antes de ontem e na segunda-feira. Falamos sobre a Bíblia, ela apresentando Jesus como centro da salvação. A Bíblia é responsável por apresentar Jesus a nós. Nós vimos que Cristo é o Cordeiro sacrificado desde Gênesis a Apocalipse, que Ele é o único caminho. Falamos também sobre algumas evidências da Bíblia, falamos e apresentamos aqui também homens ao longo da história que tentaram destruir a Bíblia, apresentamos algumas evidências sobre a certeza de que a Bíblia vale a pena ser estudada, e eu quero trabalhar mais algumas questões para você. Ontem nós falamos sobre também algumas dicas de como você estudar a Bíblia, tá? E para fechar esse assunto, no assunto dessa semana, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a veracidade da Bíblia, quais são os elementos, as evidências concretas que a gente tem para ter fé nas Escrituras Sagradas, ter fé na Palavra de Deus. E eu quero começar com alguns argumentos de um teólogo bem conhecido chamado Richard Davidson. Ele apresenta alguns argumentos, aqui é uma aula, né, estudo bíblico aqui, escola bíblica, e nós temos que sempre pegar autores, pensadores, pessoas que estudam profundamente alguns temas. Richard Davidson, ele apresenta que existe uma certeza com relação ao valor da Bíblia. E ele apresenta alguns pontos que mostram que a Bíblia é digna de confiança. E eu quero apresentar para você o primeiro ponto hoje, para a gente acreditar que vale a pena estudar a Bíblia e crer na Bíblia. O primeiro ponto é o autotestemunho da Bíblia. E embaixo você pode ver aqui uma explicação dessa ideia. Existem mais de 1.600 ocorrências no Antigo Testamento afirmando que as palavras ali contidas foram ditas por Deus. Pode não parecer uma evidência para você, mas essa é uma delas, uma das possibilidades de nós acreditarmos que ao longo de toda a Bíblia, ela em momento nenhum diz que é um compêndio de ideias, de homens, conceitos, valores para a vida, ensinos maravilhosos. Não, do início ao fim, num período de homens e mulheres, autores que escreveram a palavra de Deus em vários anos, todos eles sempre apontaram que é a palavra de Deus dita a eles, citada, lembrada, memorizada. De alguma maneira Deus falou com eles. Isaías 48, verso 17, reforça essa ideia e diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Primeiro ponto, a palavra de Deus, ela conduz o nosso caminho. Ela é a palavra de Deus. Se a gente não acreditar que a Bíblia foi orientada por Deus, ela só tem um valor, olha lá, não sei nem se histórico, né? Muitas pessoas não precisam dar valor nenhum se nós não acreditarmos que ela é a palavra de Deus. A segunda base para nós acreditarmos na Bíblia, diz Richard Davidson, né, esse autor, é a confiabilidade textual. O que seria a confiabilidade textual? Existem mais de 5.000 manuscritos, eu já citei um pouquinho isso essa semana, mas mais de 5.000 manuscritos gregos de alguma parte ou de todo o texto do Novo Testamento. Então existem ainda hoje escritos que mostram o valor da Bíblia
de 2021. Se você for lá comprar uma Bíblia hoje, na versão que você comprar, você vai entender o seguinte, que ao longo da história, várias traduções foram apresentadas e todas elas mantêm o mesmo valor, o mesmo princípio dos escritos bíblicos. A alteração da palavra de Deus no que diz respeito à base de fé, à teologia que valida a Bíblia, não houve nenhum tipo de alteração. Um terceiro ponto que eu quero mencionar para você, e tudo isso é importante você, se você quiser anotar, vale a pena, mas você colocar no seu coração em primeiro lugar, para acreditar que a Bíblia não é história, como se diz, da carochinha, né? Não é apenas mais um livrinho qualquer. Existe uma confiabilidade histórica também. A história prova que a Bíblia, ela é real. A arqueologia tem provado que a Bíblia é um documento histórico de alta confiança. Todos os supostos anacronismos bíblicos já foram esclarecidos pelos estudiosos. Então, a gente pode perceber que várias citações da Bíblia com relação à história, elas foram demonstradas depois através da arqueologia. Vou dar um exemplo para você aqui, 2 exemplos. Uma delas é o ossuário com a inscrição Judá, filho de Jesus. É um túmulo descoberto no canteiro de obras de Israel, né? 2 artefatos antigos encontrados, eles desencadearam um debate arqueológico e teológico nas últimas décadas. Então, esse tema, Judá, filho de Jesus, citado na Bíblia, foi encontrado depois, demonstrado através da história e da arqueologia. Uma segunda demonstração, um segundo exemplo que eu quero mencionar para você, é esse palácio aqui, é o local, a região israelita, onde foi descoberto o palácio do rei Davi. Em 2013, uma equipe de arqueólogos israelenses, eles afirmaram ter descoberto as ruínas de um palácio pertencente ao bíblico rei Davi. Nem todos os arqueólogos, muitos deles não são cristãos, mas encontraram essa evidência bíblica, arqueológica. Eu estou citando apenas 2 aqui para a nossa compreensão, né? Então a história relata, a arqueologia relata que de fato a Bíblia merece credibilidade. 4º ponto, a confiabilidade profética. A profecia ou as profecias mostram que vale a pena crer na Bíblia. 2 exemplos. 2 profecias podem servir de exemplo para esse ponto. As profecias a respeito da vinda do Messias e a profecia de Daniel 2. Elas se cumpriram à risca. Muitas outras existem na Bíblia que também se cumpriram fielmente. Então, existem vários textos na Bíblia que dizem que Jesus viria, ou que diziam que Jesus viria, e isso se cumpriu, profecia histórica. Vale a pena, e a gente vai estudar em outro momento também Daniel 2, a estátua do rei Nabucodonosor. Olha, é uma grande evidência na história e na profecia que a Bíblia merece confiabilidade, que a gente merece confiar nela. Após o intervalo, eu quero citar pelo menos mais 2 informações que fazem a gente crer na palavra de Deus, que vale a pena a gente crer, e a gente vai trazer então mais alguns conceitos finais para você de que a Bíblia merece a nossa confiabilidade, a nossa confiança, que ela merece ser estudada, mas acima de tudo ela merece ser colocada dentro do nosso coração e da nossa vida também. Não sai daí não, aliás, além de você não sair, convide seus amigos, após o intervalo a gente fecha o tema da semana e eu estou esperando você. Até já! Hoje, no programa Escola Bíblica, nós estamos apresentando aqui mais algumas evidências que nos fazem confiar que a Bíblia tem um valor, mais do que simplesmente científico, histórico, filosófico, profético, mas o valor integral para a nossa vida, como uma norma de fé e um meio de salvação também. Estou feliz porque tem muita gente interagindo com a gente, participando desse momento também, através das redes sociais. Eu quero citar pelo menos mais 2 evidências assim que vale a pena a gente acreditar que a Bíblia
merece o valor que nós temos procurado dar nela aqui na Novo Tempo, e muita gente tem dado também. Mas antes, com muito carinho, eu quero agradecer as pessoas. Muita gente começou a seguir a gente pelas redes sociais agora, né, no intervalo aqui, o pessoal que está seguindo o nosso Instagram. Um abraço para a Lucileia Nepomuceno, Augusto Oliveira, José Alexandre também, Andréia, Tânia. Pessoal que está acompanhando a gente, sabe como? Através do YouTube também. No YouTube a gente tem transmitido a TV Novo Tempo, muita gente assistindo, e através do Facebook, o Facebook também, aqui do programa Escola Bíblica, muita gente acompanhando nesse momento. Deixa eu colocar aqui, nesse momento, algumas pessoas que estão ao vivo. Um abraço para a Eliane Silva, um abraço para você, Eliane, para o Luciano Luiz, a Gadita Cortez também e outras pessoas que têm acompanhado a gente nesse momento. Uma outra evidência de que vale a pena a gente acreditar na Bíblia é essa daqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu estava até dando uma olhadinha um pouco mais à frente, é a questão da confiabilidade científica. A ciência hoje tem comprovado o que a Bíblia disse há muito tempo atrás, né? Por exemplo, as afirmações feitas na Bíblia sobre cosmologia e fenômenos da natureza revelam a notável confiabilidade das Escrituras. Por exemplo, olha Jó 36, versos 27 e 28, a gente pode ler junto, diz assim: porque faz miúdas as gotas d'água que no seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilaram e gotejam sobre o homem abundantemente. Chamado de monocromismo, né? As correntes globais, né, de águas, e tudo isso que a ciência apontou, a Bíblia já dizia há muito tempo atrás. Por exemplo, as correntes dos ventos também. Eclesiastes 1, versos 6 e 7. A ciência aponta isso e a Bíblia já dizia: o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas segundo o seu próprio curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Então, a Bíblia define também que a ciência pode confirmar o que ela diz. E, por fim, eu quero mencionar aqui a confiabilidade teológica também. O último ponto que eu quero mencionar para vocês sobre a confiança na Bíblia. A unidade e a consistência dos temas aprofundados ao longo da Bíblia é impressionante, considerando o seu período de 1.600 anos de escrita e mais de 35 autores diferentes. Normalmente, a gente começa a falar no início do estudo da Bíblia quantos são os autores, quanto tempo foi escrito o primeiro até o último livro da Bíblia, mas a gente está encerrando, né, essa temporada falando sobre isso. É uma forte evidência. 35 pessoas diferentes, de culturas, de épocas, que não perderam a linha de raciocínio lógico da Bíblia, porque Deus é que orientou desde a primeira pessoa até a última pessoa também. Existe também, eu vou só citar uma experiência espiritual, né, o testemunho do Espírito Santo, que fala às pessoas, fala ao coração das pessoas. Mas eu quero citar para você aqui uma frase de Flávio Joséfo. Muita gente conhece, já ouviu falar de Flávio Joséfo, muita gente nunca ouviu falar dele também. Flávio Joséfo, ele viveu entre 37 ao ano 100 depois de Cristo. Ele foi um historiador, não tinha nada a ver com a Bíblia, um historiador judeu. Ele não era cristão, ele era judeu, mas de acordo com o livro que ele escreveu lá, basicamente 2000 anos atrás, chamado a Antiguidade Judaicas, né, escrito no ano 93, ele disse o seguinte, olha só, eu queria que você lesse esse texto comigo, vale a pena, tá? Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz, os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto. Essas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está mais extinta até hoje. Historiador da época, dizendo sobre Jesus, confirmando o que a Bíblia diz, que a Bíblia merece valor, porque a história confirma isso. Interessante, né? Flávio Joséfo, um judeu,
nunca se converteu ao cristianismo. Mesmo assim, ele deu esse relato a respeito da ressurreição de Cristo, que era algo real, algo testemunhado. Por que ele diria isso, né? Qual a vantagem de Flávio Joséfo, um historiador, falar sobre Jesus? Será que Flávio Joséfo mentiu, né? Algumas evidências para a gente pensar. Você pode até pensar assim, tudo bem, mas vários séculos se passaram desde a vinda de Cristo à Terra, né? Será que alguns pontos da história não foram manipulados, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos? Então, se for esse o caso, se algumas coisas fossem mudadas, o que explica para você e para mim hoje a fidelidade dos judeus que se tornaram discípulos de Jesus? Porque 12 homens, eram vários apóstolos, vários discípulos, né? Mas os 12 mais próximos, os 12 principais, por que eles seguiram a Jesus, até morreram por causa de Jesus, por causa de Cristo, né? Foram mortos. Será que valeria a pena um homem morrer por uma coisa que era uma mentira? Os apóstolos ganhariam o que com isso? O que Pedro ganharia morrendo em nome de Jesus se Jesus fosse uma mentira? O que Paulo, por exemplo, mesmo Paulo que era um judeu ferrenho, né? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo morreu degolado. Quanto tempo demoraria essa mentira, né? Eles não lucraram nada com isso. Os discípulos deixaram as famílias deles, deixaram os bens deles, deixaram um trabalho, né? Jesus falou assim, deixa os barcos, deixam os barcos de vocês que são pescadores, vão ser pescadores de homens agora. Né? Tudo para trás, por fé a Jesus, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E a gente pode ver, né, imagens aqui, vamos pensar que os discípulos no barco, Jesus conviveu com eles, conviveu e fez a diferença. Cristo havia alertado os discípulos que a perseguição chegaria. Os discípulos poderiam simplesmente ter abandonado Jesus, mas Jesus já revelou para eles que seria um momento difícil. Então a Bíblia ela merece confiabilidade, porque de fato tudo que a gente vê ao redor dela e nela mostra que Deus está conduzindo a história. Os judeus que se tornaram cristãos, os discípulos, eles permaneceram firmes nas promessas de que um reino de glória estaria vindo, né? Eu quero ler para você aqui, João 6, verso 54, diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, não é fácil me seguir, não é fácil, mas eu vou ressuscitar no último dia. E mesmo não sendo fácil seguir Jesus, os discípulos permaneceram seguindo Jesus. O verso 66 e o verso 67 diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, abandonaram Jesus e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, né, que sobraram, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem me abandonar também? Porque não é fácil me seguir. E os discípulos continuaram seguindo Jesus. Pedro, né, disse assim, Senhor, para onde eu vou? O Senhor tem a vida eterna. Eles acreditavam de fato na pessoa de Jesus, eles conviveram com Jesus. Eu quero apresentar para você aqui, vamos ver o que mais temos pela frente. João, capítulo 6, verso 68, que diz assim, João 6, 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós, tu tens as palavras da vida eterna. O mesmo Cristo que pediu para os 12 apóstolos ou discípulos, homens de fé, confiarem nele, é o mesmo Jesus que fala para nós, para você hoje, para confiar nele, nos escritos dele, na palavra dele. E a gente se entregar nos braços dele, ter fé na palavra de Deus. Não existe uma maneira mais prática de a gente acreditar em algo se a gente não conviver com essa pessoa, com essa circunstância, com esse ensino, com a palavra de Deus. Então o desafio que eu lanço para você, para a gente fechar o estudo dessa semana, diante de algumas coisas que nós falamos aqui, busque mais a palavra de Deus, leia, se aprofunde, peça de Deus a orientação, sabedoria. De repente não é o momento de você elaborar grandes estudos, mas é o momento de você se reclinar sobre a Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor espera que eu aprenda. Isso é o mais importante, o coração aberto. E Deus vai falar com você
através da Bíblia, através da palavra dele. O tema dessa semana foi fé na palavra de Deus. Semana que vem, nós vamos estudar um tema diferente, que nós nunca estudamos aqui em nenhuma temporada. Fé na antropologia bíblica. Interessante isso, hein? Você já vai se preparando aí, é um tema diferente. Quem gosta aí de um pouco de história, sociedade, sociologia, né? O ser humano hoje ali conduzindo as coisas, mas a Bíblia aponta que vale a pena nós acreditarmos na palavra de Deus. Semana que vem eu espero você. Deus te abençoe e até segunda, se Deus quiser, ao vivo, 8h30 da noite. Oremos agora. Senhor, obrigado por mais esse encontro. Obrigado por tua palavra. Que ela continue até o dia da tua volta, fazendo mudança e transformação em corações. E que comece no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.